Bruxa de Blair, a verdadeira história. Vocês provavelmente já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair. Mas para aqueles que não conhecem, é um longa de terror do fim dos anos 90, que contava a história de 3 jovens que foram para a floresta de Burkittsville, em Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma bruxa. Mas antes, peço que deixe seu like, se chegou agora e ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. No filme, a lenda que eles investigam se mostra real e a bruxa os deixa perdidos na floresta. Agora, isso gravado como um documentário, deu a impressão de que a história era real e foi exatamente isso que fez o filme fazer tanto sucesso. Mas a lenda da bruxa não é falsa, pois desde sua fundação, quando ainda era chamada de Blair, a cidade próxima à floresta teve momentos macabros, com acontecimentos inexplicáveis, mortes e crianças desaparecidas. A história dessa cidade, chamada de Blair, é mais antiga do que se possa imaginar, remontando ao ano de 1771, que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais do que 2 ruas e 1 dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellie Kedward, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava sangue. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter causado a sua morte. Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. 1 ano se passou até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxaria simplesmente desapareceram, sem explicação alguma. Todos que sobraram juravam jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido. E foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu, com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode-se ler seu conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos revelam que ele conta a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. A velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas ao lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu e ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: "Em nome de Deus, o que é você?" Ela caminhou para longe e no seu lugar havia sangue. O corpo dela jamais foi encontrado, apesar de todos os esforços, e parecia que algo não queria que fosse, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos, como se quisessem dificultar as buscas. Depois da morte da doce Aileen, afogada no lago, onde 11 pessoas juraram por suas vidas terem visto uma mão puxando a menina para a morte, a cidade viveu uma época de calmaria, onde a lenda da bruxa foi quase esquecida por todos. Mas apesar de 60 anos terem passado sem uma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886,
ela voltou com uma força jamais vista antes nesse mundo. Robin Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade de Burkittsville, que um dia no passado havia sido a Vila de Blair, mas apesar do lugar ter mudado de nome, a Floresta Maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E para o azar de Robin e sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde, e quando chegou a noite, com toda a sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da Floresta da Bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles estando todos juntos? Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite, ou quem sabe a floresta poderia ter os enganado. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido dilacerados, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Mas, para a surpresa de todos, os mortos simplesmente haviam sumido do lugar aonde foram encontrados, e nas folhas restavam apenas um pouco de sangue seco. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa estava viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos após de ter ido morar na cidade de Burkittsville, Rustin Parr resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Certamente, muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho a casa ficou pronta. Durante algum tempo, Rustin ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja de seu tio, mas após a sua tia morrer a loja ficou fechada e seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que prendesse ali, ele foi morar de vez no mato, e cada vez menos era visto em Burkittsville. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Nesse tempo, os moradores pensavam que talvez tudo que tinha acontecido até hoje não passavam de histórias contadas por seus parentes mais velhos. Pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como que apenas um que vagava quase todos os dias pela floresta não era atacado? Isso fez com que a crença na bruxa fosse diminuindo. Porém, mal sabiam eles que parece que quando menos se acredita nela, mais forte ela fica. Até 1940, a vida em Burkittsville estava pacata, com Rustin Parr vivendo na floresta e a lenda sendo esquecida, mas naquele ano algo terrível estava para acontecer. Algo tão cruel que ninguém jamais se esqueceria que aquele lugar era amaldiçoado, pois uma tragédia macabra ia acontecer com 7 crianças. Nessa época, Rustin Parr vivia em meio à floresta, totalmente isolado, e algumas vezes era visto vagando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. Há quem diga que ele conversava com as árvores ou mesmo com um ser que ninguém via. Alguns diziam que Rustin era louco, outros apenas achavam que ele amava a natureza mais que tudo. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa de Burkittsville ficaria agitada e Rustin Parr deixaria de ser o maluco do mato para se tornar o suspeito de terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily Rowland saiu para a rua,
o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava há um tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e sua boca tapada pela mão, não podendo emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega sem conseguir pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. Durante horas, ela foi carregada como um saco de batatas nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. Depois de um tempo, ele voltou e um ritual macabro foi iniciado. Ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve seu corpo cortado em diversos lugares, onde símbolos estranhos eram desenhados. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e ela faleceu. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Kylie Brody, um menino que também vivia em Burkittsville, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio do mato, mas não foi morto nem oferecido em um ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer uma dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta, e Kylie, outras 6 crianças foram sequestradas e mortas em rituais macabros. Brody teve que assistir tudo vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. Inclusive, ele contava que Rushing falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até a perguntar ao garoto se ele também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rushing Parr conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava as crianças? Ou mesmo fazia aqueles rituais oferecendo os pequenos para ela? Por sorte, Kylie Brody conseguiu, em um momento de descuido, fugir da casa e chegar até a cidade, e seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rushing, todos em decomposição avançada. Depois disso, o estranho homem que vivia no meio da floresta amaldiçoada foi a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro de 1941, Rushing Parr foi enforcado. Todos acharam que tudo estava acabado e que dessa vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo que o único sobrevivente do massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kylie, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem. E durante anos foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre causando problemas com ataques de raivas e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kylie pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão, até que ficou bem afiada. Como arma, ele enfiou bem fundo no seu próprio pulso, rasgando sua carne e veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu, sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Burkittsville. E o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aqueles rituais tiveram uma morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa que jamais se manifestou de novo. Mas como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até sua história sumir da memória. Então ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiverem envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue.
Apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. Agora me conta aqui nos comentários, e você, iria visitar a cidade de Burkittsville? Teria coragem de ir até a floresta de Blair? Eu até iria, mas só se fosse de dia. E esse foi o vídeo da história da Bruxa de Blair. Não sai sem deixar o like, assim consigo trazer mais conteúdos como esse para vocês.